Boa noite, boa noite. Desculpe, aqui estava na operação aqui, terminei me atrapalhando aqui na entrada. Boa noite, como vai, Vanessa? Boa noite. Boa noite, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Enquanto as pessoas estão entrando, o áudio está ok? A imagem está... Estou ouvindo bem, estou enxergando bem. Da minha parte, para vocês, boa noite aos convidados. Sejam bem-vindos aqui nessa... Acho que vai ter muita coisa interessante para a gente discutir e muita coisa para aprender também. Principalmente para aprender. Tá certo. Então, enquanto as pessoas estão entrando, eu vou me apresentar. Eu vou apresentar também o nosso canal, o canal do YouTube. Então, eu me chamo Vanessa Bacilieri e juntamente com a Adriana Guimarães, nós fundamos esse perfil, né, Direito Médico, voltado de conteúdo de direito médico, é o Saúde Legal Direito Médico. E desde a live da semana passada, a gente divulgou também o nosso canal do YouTube. Né? E lá no canal do YouTube, nós estamos disponibilizando na íntegra os vídeos das lives e também o resumo mensal de todas as notícias que a gente publica no canal do Instagram. A gente também coloca no YouTube de forma resumida todas as notícias do mês. Breve, nós teremos a do mês de novembro. Nós já temos lá disponível os cards do mês de outubro e também as lives. Isso vai ficar faltando mesmo a live da semana passada e a de hoje. Assim que nosso setor de marketing digital disponibilizar, a gente inclui lá no canal do YouTube. Então, se inscrevam no canal. O canal do YouTube da gente é o Saúde Legal. Então, ativem o sininho para vocês acompanharem as notificações, as inclusões de conteúdo. Tá? Eu vou passar a palavra para a Adriana, para que ela possa apresentar o nosso convidado de hoje, da noite, e também fazer uma breve apresentação do tema a ser abordado nessa noite. Boa noite, doutor José Amandio, mais uma vez. Boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente se sente muito honrada e, enfim... Prazer meu. Eu vou apresentá-lo aqui. Dr. José Amandio, ele é cirurgião plástico desde 1996, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, coordenador do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Santa Isabel e graduado pela Universidade Federal da Bahia em 1991. O tema da nossa live de hoje é a obrigação de resultado e a impossibilidade de prevê-lo. Inicialmente, é importante a gente esclarecer que entre o médico e o paciente existe uma relação jurídica que envolve obrigações. E o direito, ele classifica as obrigações de diversas formas, e uma delas é separando entre obrigações de meio e obrigações de resultado. Na obrigação de meio, é aquela em que o médico se obriga a atuar com zelo, com prudência, com cuidado para obter o resultado cura, mas não se obriga a obter a cura, né? Entretanto, a jurisprudência, ela enquadra algumas especialidades médicas como obrigação de resultado, que seria o caso da cirurgia plástica embelezadora, bem como anestesia e exames de raio-x. Nessas hipóteses, a obrigação somente será cumprida quando for entregue, quando houver a efetiva produção do resultado pretendido. Aí, nessa situação, vai ocorrer a inversão do ônus da prova, e aí competirá ao devedor, no caso, o médico, né? Provar que o resultado pretendido e firmado naquele contrato ali, entre ele e o autor, não foi obtido, por conta de uma excludente de responsabilidade, como a ocorrência de caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima, e inclusive o fato da técnica, que foram situações que a gente inclusive tratou na live passada, né? Quem acompanhou pôde verificar um pouquinho dessas situações. Então, para iniciarmos essa live, eu acho que é bem importante que o Dr. José Amandio possa esclarecer para a gente qual a diferença entre a cirurgia plástica reparadora da cirurgia plástica embelezadora, nos dando exemplos para poder facilitar. Claro.
primeiro, parabenizar vocês por esse canal de acesso. Eu acredito que não só para o meio jurídico, mas para o meio médico e muito para os leigos, que vão ajudar muito, muitas informações que são pertinentes no momento atual que vivemos, e é muito esclarecedor ter a oportunidade de ter um canal como esse aberto, falando desse tema mais especificamente, que é a saúde. Primeiro, a gente aprende isso há muitos anos atrás. A gente falava que a separação de estética e reparadora era muito didática, era mais no intuito de facilitar o entendimento para o estudante. Só que isso foi tomando uma proporção e foi diferenciando e meio que separando, e não há uma separação tão clara. Por exemplo, a gente vai ter uma paciente que tem uma adolescente de 13 anos, que eu operei há algum tempo atrás, ela com 13 anos com a mama gigante. Ela tirou 1 quilo de cada mama. É uma cirurgia estética ou reparadora? Então, qual o limite? O que é que a gente considera de uma mama gigante que é o intuito reparadora? Que seria de melhorar a função, de trazer mais conforto, onde aquela estrutura deformada, por exemplo, uma deformidade congênita, uma criança que nasce com a fissura lábio-palatina, que é uma coisa tão evidente, tão clara, para aquela mama que é uma paciente que se sente afastada do seu ambiente, de suas colegas, porque se sente com uma alteração, que é uma hipertrofia, um aumento da mama, que é uma coisa que não é tão considerada anormal, mas que pode afetar de maneira que ela se afaste das suas atividades habituais, de estar no meio social que ela gostaria, de vestir um biquíni. Então, qual o limite? Quantas gramas a gente vai medir, vai considerar que aquela cirurgia estética ou reparadora? Então, é muito tênue essa divisão. E para o cirurgião é muito difícil, porque a gente tem no juramento de Hipócrates a intenção de sempre tentar cura, quando não possível, melhorar a função e aliviar o sofrimento. Então, a gente não tem como a gente diferenciar, determinar o seu caso estético ou reparadora. E é próprio o paciente, às vezes leigo, ele diz assim: doutor, mas isso me constrange. Eu sei, mas a gente tem que usar algum parâmetro, principalmente para os convênios, porque eles usam dados objetivos. Por exemplo, uma pitose, uma queda da pálpebra, a gente sabe o quanto desconforto, o quanto isso pode incomodar ou atrapalhar uma leitura, uma pessoa que trabalha e lê muito. Mas o fator objetivo que a gente precisa, às vezes, é um exame da fenda visual, uma campimetria, para poder determinar se está ou não afetando. Porque só o fato de estar um excesso visível não é suficiente para o convênio. Então, a gente ter os dados objetivos que corroborem, que confirme essa necessidade do desconforto, da lesão, do trauma, da deformidade, às vezes a gente não tem em algumas situações. Por isso que é tão difícil, às vezes, separar o que é estético e o que é reparador. Porque é muito tênue essa linha, a gente não tem como determinar. Uma paciente que tem uma assimetria mamária, uma mama pequena e uma grande. Imagine vocês que são mulheres, imagine vocês, adolescentes, naquela fase de transição dos 13, 14 anos, ter que conviver com essa alteração, que é uma deformidade benigna, porque ninguém vai morrer por causa de uma alteração dessa. Mas imagine o constrangimento, como você vai se relacionar com um namorado, com suas amigas, para ir para um evento, para ir para uma festa, para ir para uma praia, com uma situação dessa. Uma cirurgia onde a gente vai precisar aumentar um pouco a mama menor e diminuir a mama maior. É uma cirurgia estética ou reparadora? Entendeu? É muito tênue essa linha e muito difícil de determinar. E por isso, quando a gente se propõe a fazer a reparação, a gente, às vezes, não tem como definir claramente o que é estético e reparador. E isso é difícil até de colocar em um termo de consentimento. Por quê? A subjetividade é muito grande. E como a gente vai provar que a gente fez aquilo que se propôs e que aquilo que se propôs é o que a paciente está pensando? E a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente aprofundar, falando sobre expectativa e resultado. Achei fenomenal essa sua conceituação, porque, inclusive, só demonstra o que a gente vai ver lá na frente, que o entendimento dos tribunais é um entendimento atrasado e totalmente descontextualizado, né? Até do conceito de saúde
dado pela Organização Mundial de Saúde, né? Que Exatamente. define como saúde um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas uma ausência de doença. Quando a gente ingessa dessa forma, enquadrando como em cirurgia reparadora, plástica reparadora, estética reparadora, ou de embelezamento, né, obrigando o médico, o profissional da saúde, para um resultado, ou enquadrando como uma obrigação de resultado ou de meio. Se for reparadora, o médico, a obrigação é de meio. De meio. Se for embelezadora, é de resultado. Mas deixa, né? Deixa de, primeiro, pensar, e isso desde da nossa live com o juiz do trabalho sobre a pejotização, a gente viu a importância realmente de se imergir nessa vivência do profissional da saúde para entender, aí, ó, não, é difícil você enquadrar uma cirurgia reparadora diferenciada de uma cirurgia estética, né? E tem a psíquica, né? O bem-estar do paciente, ele é também, e ele deve ser tratado como, né, uma questão de saúde. E aí, nesse ponto, doutor, pela sua experiência enquanto cirurgião plástico, eu gostaria de te perguntar, né? Apesar do doutor já ter dado um spoilerzinho, como é que o doutor enquadra a cirurgia embelezadora? É um querer fútil e dispensável? Ou existe uma demanda psicológica por trás de uma vontade de mudar o corpo, né? Podemos afirmar que há uma demanda de saúde a ser resolvida numa cirurgia plástica embelezadora? A gente tem uma máxima em medicina que a gente nem nunca nem sempre. Então a gente nunca afirma completamente nem nega completamente, porque existe todas as variações entre um caso e outro. Então a gente sabe que vai ter pacientes que têm uma síndrome que a gente chama de dismorfismo corporal, onde ela se vê, a gente vê mulheres bonitas, homens bonitos, e eles querem alterar alguma coisa porque eles acham que está fora do normal, do que eles consideram belo. Então, não é questão de ser fútil ou não. É a visão que ele tem de si mesmo, que às vezes está alterada. E a gente precisa, às vezes, ter bom senso. Às vezes a gente consegue perceber, às vezes passa. A gente acha que é uma coisa mais clara e quando a gente vai mais a fundo, a demanda é muito maior do que a gente tem que ter. E aí, só a experiência... a gente vai adquirindo com o tempo, a gente vai entendendo, peraí, que eu não vou conseguir alcançar isso daí. Eu já teve pacientes que eu cheguei, uma paciente linda, tinha uma alteração de uma cirurgia nasal que um colega tinha feito, pediu para eu avaliar. Ela tinha uma alteração que para mim era discreta, mas para ela tinha uma importância tão grande, e em determinado momento, entendendo a expectativa que ela tinha, eu perguntei a ela de 1 a 10, quanto é que ela considerava alterada, quanto era importante aquela alteração para ela. Ela disse que era 10. Aí eu simplesmente disse para ela, infelizmente, vou pedir para fazer a gentileza de devolver sua consulta, porque eu não vou te atender. Eu não vou conseguir atender sua expectativa. Porque, para minha visão, você tinha uma alteração 1 ou 2. Então, eu provavelmente conseguiria melhorar para 3 ou 4 ou 5. Mas se você já tem uma expectativa que aquilo lhe causa um dano de número 10, imagina, eu vou ter que melhorar 20. Eu não tenho como essa competência. Eu não vou conseguir atender jamais sua expectativa. Aí eu caio fora, porque eu sei que nada vai ser muito difícil naquela expectativa alcançá-la. Então, há situações que a gente precisa entender e perceber o quanto não é questão de ser fútil ou não, mas como o paciente se vê e como o que o paciente espera, para aqueles casos que tem uma demanda justa, que é real, e que a gente sabe que a gente tem recursos onde pode atenuar. A gente sempre busca com o paciente trazer à luz a uma expectativa mais realista do que pode acontecer. Quando coloca-se garantia de meio, eu desconheço, na minha experiência, qualquer cirurgião que garanta algum resultado. Se houver, eu desconheço. Por quê? Não é uma coisa que nos cabe. Como é que eu posso garantir? Eu posso garantir que eu vou fazer o meu melhor, que eu vou usar todas as técnicas que eu conheço, toda a minha expertise, minha experiência, mas como é que eu posso garantir que aquele ponto vai ficar exatamente simétrico
se não depende de mim? Então, são dados que a gente, às vezes, tem que lidar com o paciente e a gente só entende ou só começa a compreender quando a gente consegue ver realmente a expectativa do paciente. E isso, às vezes, é muito difícil, porque é subjetivo. Às vezes, na consulta, mesmo 1 hora, 2 horas, 2, 3 consultas prévias, a gente tem uma ideia. E o paciente se mostra de uma maneira. E depois, só depois que a gente opera, o paciente, doutor, eu esperava aquilo. E a gente percebe que a expectativa era muito além do que ele alcançava. E aí, alguns exemplos é que muitas vezes, a gente opera pacientes e por mais que a gente seja claro, ó, sua cirurgia, você, por exemplo, está acima do peso, você vai ter uma limitação. Eu não consigo dar um resultado ideal para você. Eu ainda brinco, por exemplo, você está com 80 quilos, o seu resultado hoje será melhor ou você com 90? Doutor, agora com 80, exato. E vai ficar melhor ainda se você estiver com 70. Então, eu não consigo dar o resultado que você deseja com esse peso. Aí o paciente opera, faz tudo, depois... mas não ficou como é que eu queria. Mas como é que você queria? Como é que desenha-se? Como é que se promete? Isso que eu não prometi nada. Eu prometi que ia reduzir a mão e que ia deixar o melhor possível e expliquei que teria limitações. Mas não ficou como eu queria. Então, é muito subjetivo esse desejo e perceber e colocar isso no termo de consentimento no contrato é muito uma situação que hoje com a telemedicina que seria talvez ideal, seria a oportunidade de a gente em algum momento poder gravar toda a consulta e dizer assim, olha, você permite, consente eu gravar e aí a gente explicar tudo, você está entendendo que é limitado, né? Que seria a única maneira de a gente ter não ficar tão vulnerável diante de uma situação onde a gente pode ser colocado em questionamento porque o resultado alcançado não foi o que garantido, mas quem garantiu aquele resultado? Foi o que eu esperava na cabeça do paciente. Então, é muito subjetivo e lidar com isso torna o cirurgião nessas situações o elo fraco, porque ele fica mais vulnerável, porque é ele que tem que provar que ele garantiu. Mas que garantia de um resultado subjetivo a gente pode dar? Em relação a essa possibilidade de gravação de consulta, doutor, é possível sim. A restrição em relação à divulgação. Exato, agora, para resguardá-lo, é possível sim a gravação da consulta. Informa que a consulta está sendo gravada. É um dos mecanismos, inclusive, que o profissional da saúde tem, né, à disposição. Além da questão dos documentos, né? A gente sabe que o termo de consentimento, o prontuário muito bem elaborado, minuciosamente, isso tudo, né, prova também. O termo de consentimento livre e esclarecido, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. É um meio, né, um dos de principais, segurança. né? É uma ferramenta de segurança. A gravação de consulta também é permitida. Inclusive, parabenizar essa questão do que o doutor José Amândio colocou aí, sobre essa informação clara, né? É importante isso. Agora, não apenas informar, como também deixar registrado que foi informado isso para o paciente. Exatamente. Né? Então, é justamente todos esses cuidados que você já está demonstrando aí com a sua experiência, não era de se esperar outra postura, né? Esse cuidado que justamente pode fazer com que você tenha em mãos essa defesa, se por acaso for precisar ir mais para frente, você vai ter aquele documento demonstrando que você foi claro nas informações e que a escolha do paciente foi de forma esclarecida. Ele teve em mãos todas as informações que ele podia ter para aquilo ali. Então, ele teve a sua escolha foi de forma esclarecida, né? E aí eu queria entrar numa questão sobre se na cirurgia embelezadora há cuidados durante e pós-operatório que dependem do paciente. Claro. Podemos, assim, afirmar que a cirurgia plástica, ela depende exclusivamente do médico ou também depende do paciente? Perfeita colocação. A gente diz que dependendo da cirurgia proposta, metade do resultado depende dos cuidados do paciente.
Imagina, aí é porque há várias cirurgias com finalidade estética. Um paciente com uma laterorrenia, um desvio nasal, a gente tem uma finalidade de melhorar a forma e posição da estética, mas também melhorar a função. E não vai o peso, por exemplo, não interfere tanto, mas cuidado pós-operatório, de cuidado de não tomar pancada, de manter a higiene no local para que isso não evolua com infecção. Numa paciente que submete a uma cirurgia de contorno corporal, seja mama, seja abdômen, seja uma lipo, essa a variação do peso pré e pós-operatoriamente vai mudar muito o resultado. Imagine você operar uma mama com 60 quilos, você chega ao consultório com 50 quilos. A mama vai ficar mais flácida, ela vai cair. Por quê? O seu contorno corporal vai mudar conforme a evolução de sua vida. Se você opera com 60 quilos, ótimo, você vai manter seu corpo com 60 quilos, você tende a manter seu resultado por mais tempo. Óbvio que vai ter outros fatores, como qualidade da pele, uma pele vai perdendo colágeno, ela cede, a consistência da mama ser mais glandular, gordurosa, mas uma variação de peso importante vai mudar o resultado. Se você opera com 60 e ganha 10, 15 quilos, óbvio que seu resultado vai ser diferente. Como é que o cirurgião pode garantir aquele contorno que foi obtido na cirurgia se a paciente mudou de peso? Ou o contrário, se você opera acima do peso e você foi orientado às limitações da cirurgia, que a cirurgia não poderia alcançar o resultado que ela almejava se ela não fizer a parte dela, que é atividade física regular, alimentação adequada, fazer uma dieta, ela não vai alcançar o resultado. E depois questionar porque o resultado obtido não foi o que ela desejava, porque não depende só do cirurgião. Então, a participação e a cooperação do paciente é fundamental na maioria dos casos. Uma paciente pós-lipo, se não fizer as orientações, não seguir as orientações de drenagem pós-operatória, o uso do modelador, pode ficar com irregularidade na parede abdominal. E isso pode ser questionado e não é em decorrência da cirurgia, mas dos cuidados que não foram adequadamente tomados. É uma cinta que você usa, se você faz uma cirurgia de abdômen, usa uma cinta muito apertada, elástica, marcando o local, aquela região vai ficar marcada. Se você não seguir as orientações de colocar placas, de não ajeitar ou corrigir a posição da cinta, você vai ficar com alguma sequela e depois vai responsabilizar a cirurgia, que não foi o caso. Em consequência dos cuidados que o paciente tem que continuar tomando. E isso, como exemplo, mas transporte isso para quase todas as cirurgias. Sempre tem alguns cuidados maiores ou menores que são por parte do paciente, que tem que ser acompanhados de perto. E por isso a responsabilidade são mútuas, não é só do cirurgião. A gente fala que um dos fatores importantes é a seguir as orientações médicas. Por quê? O não seguimento dessas orientações pode implicar em resultados não favoráveis que vão ser atribuídos depois da cirurgia. Exatamente. Só uma observação que, mais uma vez, né, a demonstração da necessidade de se registrar. Voltar para o mesmo assunto, mas é porque é necessário, né? De você justamente fazer essas informações e, ao entregar ao paciente, demonstrar que foi entregue ao paciente, que ele recebeu, né? Fazer um protocolo, uma espécie de protocolo ou algum... Porque justamente para você demonstrar que foi entregue. Às vezes a gente vê muitos casos de pacientes que não voltam para a consulta de retorno. Então, assim, registrar que ele foi devidamente informado, que não voltou, até procurar saber o que houve, né? Porque justamente tudo isso pode interferir no resultado, como você deixou bem claro aí, porque todos esses cuidados são importantes para tentar chegar àquele resultado ali que é da cirurgia, né? E aí, bom... Só aproveitando essa deixa que hoje, em tempo de globalização e redes sociais, que termina sendo um aliado para nós, é a documentação também pelas redes sociais. Hoje eu estava falando isso de novo com a equipe. A gente, quando às vezes o paciente pede, não sei o que, ligue, a gente faz questão de dizer, não, vou mandar a informação. A gente manda por escrito, para ele não dizer que não recebeu a informação. Então a gente grava e muitas vezes a gente faz print de tela, porque a gente sabe que pode ter uma pane aí, roubar o celular e a gente perder as informações. A gente printa a tela. Então, hoje mesmo, no caso de uma paciente que
ligou para a minha administradora dizendo que, não sei o quê, que o doutor Amândio disse que era para ir lá na clínica pegar os documentos que ele iria mandar para o hospital. Isso eu não faço porque não depende de mim, depende da documentação do paciente, carteira do convênio, tudo isso, então eu não faço essa parte. Eu sempre oriento que ele pegue, deixe tudo preenchido, termo de consentimento, guia de cirurgia, e ele passa na clínica para pegar. E aí ela reclamando para a minha administradora. Aí a secretária disse, não, essa informação eu nunca dei. Aí foi lá, printou a tela aqui, ó. Dona não sei quem aqui, ó. Do doutor Amândio já deixou tudo pronto, está aqui na recepção. Quando puder, pode mandar alguém pegar, ou a senhora pode vir buscar aqui. Então, essa documentação por escrito, ela dizendo, doutor, eu não falo isso por telefone, eu boto por escrito para estar documentado. Então, é mais um aliado para a gente, como documentação, as informações que podem ser dadas por e-mail, por WhatsApp. Eu acho que rede social termina sendo mais fácil, porque tem a resposta do paciente, então ele lê ou ele vê. O e-mail, às vezes, está lá aberto, mas a gente não sabe se foi lido. Nem sempre tem, apesar de alguns e-mails, a gente tem a possibilidade de informar quando foi aberto, mas a rede social, a gente tem essa confirmação e a própria interação com o paciente respondendo, que também é mais uma documentação para a gente associar. Inclusive a falta de repouso, né, doutor? Vocês podem... Exposição ao sol. Social também. Paciente que disse que não, que cuidou de sol, aí você vê no Instagram lá posando na praia. Então a gente termina sabendo que algumas informações que o paciente nem sempre está afirmando. Não, estou em cuidado, não sei o quê. No entanto, a gente vê lá com um meio de biquíni mostrando foto no Instagram. Então, são recursos que a gente tem que aproveitar também para nos documentar para servir de segurança para qualquer questionamento futuro. Hoje em dia, com essa difusão e a devassa da vida, né, privada, a gente consegue pegar essas informações periféricas, né? Mas nós sabemos que essas informações, essas provas, elas são periféricas. Exatamente. O principal, e inclusive a gente fazer assim, até uma propagandazinha antecipada, que os cursos que a gente vai fornecer não serão voltados para a área jurídica, serão voltados para os profissionais médicos. E não restritos aos médicos, né? E sim a sua equipe, né? Porque a gente sabe que a realidade, emergindo nessa realidade de vocês, nós sabemos que essa parte mesmo da documentação, do contato com o paciente, é feito pela equipe, né? Não pelo profissional em si. Então, é importante preparar a equipe, né? Desde a primeira consulta. Em relação a essa questão do não retorno, né? É importante frisar também que não basta constar lá, o paciente não retornou. Né? Tem que constar a tentativa, né? Olha, se você... As advertências, olha, se você não retornar conforme termo tal, do termo de consentimento, do contrato, né? Pode ocasionar isso. Então, tudo isso aí vai alertar o paciente das consequências, porque nós estamos, infelizmente, diante de uma situação que também nós, né, somos contra, né? Que é o enquadramento da relação médico-paciente com uma relação de consumo. Né? Hoje em dia, os tribunais, a jurisprudência entende que é relação de consumo. Quando entende que é relação de consumo, toda a documentação todas as provas, inverte o ônus da prova, né? E toda a documentação ela tem que ser provada, toda aquela situação pelo médico, né? Apesar da responsabilidade do médico ser subjetiva. Apesar do Código de Ética Médica prever a proibição de mercantilização. Não é mercantilização a atividade, o ofício de vocês. Mas, enfim, se resguardar documentalmente e preparar, treinar a equipe é o melhor. Porque, assim, sem sombra de dúvidas, vocês, quando fazem a graduação, não são ensinados a agir de prevenção. Né? Um pouco disso que eu falei para você foram justamente anos e anos de experiência.
E a gente vai aprendendo, vai fazendo, e aí, quanto ainda a fazer. Então, Mas olha para se ter essa informar. orientação, ter uma fonte segura, ter um serviço que possa nos orientar, que possa orientar a nossa equipe, é a melhor coisa que tem. A gente poupa anos e certamente muita dor de cabeça futura. E ainda tem que o mundo jurídico é um pouquinho ingrato, né? Porque, assim, no aspecto legal, há uma mudança de legislação, mudança de entendimento jurisprudencial. Então, esse acompanhamento também é necessário, né? Então, nem sempre a linguagem é de fácil entendimento. Então, quando tem um profissional ali que vai poder se manter atualizado, né? Vai conseguir entender aquilo ali de forma mais clara e passar para o profissional da área de saúde que às vezes não está entendendo aquele termo, aquele procedimento, então facilita as coisas e deixa tudo de forma muito mais eficiente, né? Que eu acho que é o que a gente pretende passar, é justamente a gente quer que o médico se preocupe com a realização do trabalho dele de forma segura. É esse o nosso objetivo maior, né? Na verdade, é tratar a profissão da medicina como é tratada as outras profissões, que é procedimento de segurança. Nós vimos procedimento de segurança em diversas áreas, mas na área médica, infelizmente, não há tanta essa preocupação, né, de adotar procedimento de segurança, né, prevenção mesmo. A gente fica no operacional, aí começa a lidar com o dia a dia, de lidar com o paciente, na busca de sempre procurar dar o melhor. E aí essas etapas às vezes ficam passadas e a gente termina não priorizando e aí, dando a importância devida. Aí só quando tem uma dor de cabeça que a gente, poxa, porque eu não fiz a partir de agora para implementar. Então, ter essa orientação é justamente a prevenção, é o melhor caminho que temos. Além dessa questão, né, doutor, dos cuidados pré, durante e pós-operatórios, né, que são obrigações mútuas, tanto do profissional da saúde, do médico, no caso, quanto do paciente, né, seja no uso adequado da cinta adequada, no uso adequado também daquela cinta, do sutiã, conforme a prescrição médica, nós também queremos saber do doutor se há, né, reações fisiológicas do organismo que podem interferir no resultado da cirurgia plástica e que não são previsíveis, né, não são previstas pelo cirurgião. Não depende da sua técnica. Com certeza. A gente tem, por exemplo, algumas noções pela experiência, pela vivência, pela qualidade do exame, a gente consegue perceber a qualidade da pele de uma paciente. Então, a gente tem determinada... tem um feeling para entender. Só que a sustentação, por exemplo, de uma mama, de um tecido do abdômen, é muito mais da pele do que das estruturas internas. E aquela paciente que submete-se a uma cirurgia, por exemplo, uma lipoabdominoplastia, faz uma lipo de abdômen, o que é a lipoabdominoplastia? A gente lipoaspira o contorno corporal do abdômen e retira uma parte, geralmente a parte abaixo do umbigo do excesso de tecido, de pele e gordura. Só que a pele que fica não é uma pele nova, é a mesma pele que a paciente já tinha. Aquela pele, se for flácida, ela vai continuar flácida, ela vai ficar mais estiradinha, mas é uma pele flácida. Imagine você fazer uma leg com a malha nova e imagine fazer uma leg com a malha velha. Aquela leg vai ser diferente, porque o tecido que você utilizou para fazer é o mesmo tecido de antes. Então, às vezes você corrige o excesso de tecido que o paciente retirou na abdominoplastia, deu um contorno ótimo, mas a paciente depois reclama, doutor, mas quando eu sento ainda dobra um pouco. Por quê? Porque a cirurgia não tinha recurso para retirar mais tecido do que foi possível. E aquela pele evoluiu de uma forma que a gente não esperava que evoluísse, por causa das características cutâneas daquela paciente. Aí envolve genética, teor de colágeno, flacidez. Então, são situações que a gente não tem como prever ou garantir o resultado sobre isso. Por exemplo, uma cicatrização inestética. O que é uma cicatrização normal? Você tem um corte e uma cicatriz fina, plana,
é o normal depois de algumas semanas e o processo de amadurecimento leva em torno de 3 a 6 meses, você tem uma cicatriz clara numa situação normal. Só que há pacientes que evoluem com a cicatriz inestética, uma cicatriz patológica, que pode ser uma hipertrofia ou um queloide, aquela cicatriz exuberante, parecendo um couve-flor. E isso depende do paciente. Alguns podem até sinais, uma história prévia de queloide em outra região, que a gente normalmente pesquisa e alerta, mas do nada uma paciente tem uma cesárea, uma cicatriz fina e faz uma abdominoplastia e desenvolve uma cicatriz grossa. Então, são respostas que dependem do paciente. Tem pacientes que a gente coloca uma prótese debaixo do músculo e uma das características da prótese submuscular é o músculo corre o risco do músculo intervir sobre a prótese e deslocar a prótese. Eu já tive paciente que eu coloquei debaixo do músculo e a mama caiu, porque o músculo era tão flácido de maneira que não sustentava. Então, era uma característica individual da paciente que não tinha como a gente prever, porque ela nunca tinha botado prótese antes. Então, são situações, uma paciente que evolui com infecção. Uma infecção pode ocorrer no curso de qualquer cirurgia no mundo, seja uma unha encravada, seja uma vesícula, uma cesárea. Então, a cirurgia plástica, a gente toma todos os cuidados, mas não depende só da cirurgia, depende do hospedeiro. Se o paciente é imunodeprimido, ou por algum momento, ou alguma situação ele está com a imunidade baixa, ou ela tem uma infecção à distância não detectada normalmente, ou o início de uma virose, ou uma furunculose que a gente não detectou, não foi detectada pela paciente. Então, existem situações onde o hospedeiro é a fonte da infecção. E aí, a evolução pode ser insatisfatória, pode abrir os pontos, pode ter um sofrimento do tecido. Então, existem situações que não dependem do cirurgião, por mais perícia, atenção que o cirurgião tenha e adote naquele caso. Então, há situações que vai depender muito de como evolua. E aí a gente não tem como garantir essa evolução, porque simplesmente não depende só da gente. Perfeito. Eu queria pedir, informar que quem tiver com dúvida, tá, gente? Se quiser colocando aí, a gente pode perguntar. Já vai responder. E queria fazer, eu acho que é a pergunta da nossa live, né? A gente já meio que respondeu, mas eu acho que é importante a gente deixar clara essa resposta quanto a essa pergunta. É possível garantir resultado em algum tipo de cirurgia plástica? E na cirurgia embelezadora, é possível prever esse resultado? Garantir um resultado, desculpa. Garantir, não. Prever, a gente até tem. Um dos mecanismos que a gente tem para prever, que não é recomendado, até por não criar uma expectativa, é as simulações cirúrgicas. Então, a gente tem uma previsão, o cirurgião, em geral, usa a simulação mais para estudo de caso, quando a gente vai estudar um nariz, uma mama, a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar, mas geralmente a gente não apresenta para os pacientes para não criar uma falsa expectativa, porque aquele resultado é só uma simulação. Pode ser alcançado ou não, porque, como a gente falou há pouco, não depende só da gente. Pacientes podem fazer uma cirurgia no nariz, fazer uma fratura, de imediato ficar fininho, e depois ele evoluir com um calo ósseo, com alteração, que altere esse formato que foi previsto, foi simulado, mas que depois não evoluiu. Então, fazer essa simulação como garantia, perdão, é complicado porque a gente não tem como nem sempre garantir. Óbvio que a gente, dependendo da experiência do cirurgião, da expertise, do caso, a gente tem como uma possibilidade de prever, mas não de garantir. Porque é impossível para a gente garantir uma coisa que não depende de nós mesmos. Uma coisa, eu vou garantir que eu vou fazer uma letra igual a essa. Isso eu posso, porque eu tenho molde, tenho plástico, tenho matéria, então eu consigo garantir. Se não sair boa, eu desmancho e faço outra. Mas uma evolução que depende de diversos fatores, várias variáveis, depende do peso da paciente, do cuidado pós-operatório, dos cuidados intraoperatórios, da evolução satisfatória do paciente, da genética da paciente. Então, são muitas variáveis para que a gente possa garantir. Então, a gente tem como sugerir, a gente pode
fazer uma previsão com o paciente do que o paciente deseja. Eu quero uma mama que fique mais ou menos com volume de 500 ml. Isso eu consigo prever, porque eu tenho uma mama de 200, se a gente botar uma prótese de 300, é provável que fique. Mesmo assim, é uma sugestão de resultado, porque a paciente pode engordar ou emagrecer ao longo do processo. E aí? A mama, ao final, ela operou com 60 quilos, ao final de 2, 3, 4 meses ela está com 70, vai estar com o mesmo peso? Não vai estar. A mama vai alterar, certamente. E o contrário também, uma paciente que operou com 70, emagrece 10 quilos ao longo do processo, a mama vai diminuir de volume. Então, nem isso a gente tem como garantir, porque são variáveis que a gente não controla. Por isso que é tão difícil a gente... E por isso a gente nos torna tão vulnerável, porque desejam que a gente garanta uma coisa que não tem garantia. A gente simplesmente porque não depende do nosso trabalho apenas. E aí, só aproveitando a deixa, que a gente começou a falar sobre subjetividade, quando a gente coloca uma paciente, por exemplo, que chega com a mama grande, a gente explica as limitações, a gente orienta que a cirurgia é limitada por isso e isso, que ela está acima do peso, que não vai estar o resultado ideal porque o peso dela não está adequado. Aí você faz a cirurgia, aí você leva esse resultado satisfatório, a cicatrização excelente, um resultado, você apresenta no congresso, seus colegas, poxa, mãe, o resultado foi ótimo, não sei o quê. E o paciente chega para você, doutor, mas não ficou como eu queria. E aí? Entendeu a subjetividade? Por quê? O resultado que está na cabeça dela, como é que pode ser garantido que é um resultado que eu tentei mostrar? E como é que eu mostro esse resultado? Eu disse o quê? Eu fiz exatamente como me propus. Você tem uma mama grande, eu vou diminuir, sua mama vai levantar, a areola que estava aqui vai subir, ou a cicatriz vai ficar nesse formato, ou a cicatrização, se você tiver uma boa cicatrização, vai ficar discreta, vai ficar... Tudo isso que eu prometi, eu cumpri. Aí a paciente, ao final, diz, mas doutor, não ficou como eu queria. Esse eu queria é o quê? Como é que a gente mede, a gente dosa, a gente garante? O juiz vai dizer, não, doutor, não ficou de acordo com o que o desejo da paciente. Como é que a gente pode garantir um resultado que está só na cabeça do paciente? Então, é muito complexa essa questão. Eu acho que dá para a gente conversar um monte de coisa. Eu acho que mudando a jurisprudência, a gente vai ser um elo menos vulnerável quando quando a jurisprudência entender que a gente tem a responsabilidade de meio e não de fim, porque o fim não depende apenas da gente. Então, eu acho que facilitaria o relacionamento, os pacientes entenderem bem o que é que se espera, o que é que se pode alcançar. E agora com as redes sociais, com muita imagem, é uma questão que no meio médico a gente tem questionado muito. Muita gente ainda reclama porque a publicidade médica ainda tem muitas regras. A gente não pode mostrar pré e pós, apesar de vários colegas ainda mostrarem. A gente não deve, por quê? Para justamente não criar essa expectativa anual. Porque eu sempre falo para o paciente, eu posso mostrar. Você acha que eu vou mostrar um caso bom ou ruim? Eu vou mostrar meus casos bons. Eu não vou mostrar o caso ruim. Aí você que vê o resultado, você vai desejar o caso bom ou não? O doutor Amândio disse que conseguia isso no meu caso. E aquele caso. Então, quando a gente cria essa brecha, a gente está dando uma amostra que por um lado, é interessante, porque quando o paciente chega e diz, eu quero isso, eu digo, isso eu não posso alcançar porque seu caso não é assim. Por outro lado, quando a gente mostra isso para o paciente não, doutor, mas meu caso era parecido com esse e eu quero esse resultado que o senhor prometeu aqui, que o senhor disse que ia alcançar. Então, é muito subjetivo, acho que é muito complexo a gente tratar ainda com essa jurisprudência, tratando a cirurgia plástica como uma cirurgia de fim, mas é o que nós temos no momento e é em cima da prevenção que a gente deve trabalhar para a gente justamente prevenir dores de cabeça no futuro. Uma das orientações em relação a essa questão da imagem é justamente não prometer, né, ao paciente, não garantir esse resultado. Às vezes o paciente pode chegar ao médico, a um cirurgião plástico e dizer assim, olha, eu quero o meu seio igual a esse. Aí eu vou deixar assim. Essa garantia que é perigosa, né? Exatamente. E essa expectativa, e às vezes você ainda lida por mais que você bote no termo, explica o paciente que não vai alcançar. Doutor, mas eu achei que ficaria assim. Eu estou com
com uma paciente que ela fez uma cirurgia, ficou um resultado excelente para o peso que ela se encontrava. Para ter ideia, o normal do peso adequado é 22 a 25, ela estava com 29,6, quase na fase de obesidade. Explicadas as limitações, aí ela reclama hoje porque quando você tira a foto ela com a barriga murcha, você, poxa, ficou ótima a barriga dela para o peso que ela tinha. Aí ela reclama, não, doutor, mas para eu ter esse resultado tem que murchar a barriga, porque quando eu solto a barriga fica alto, fica o estômago alto. Aí você diz o quê? Aí diz assim, mas eu não garanti que ia tirar, até porque a bioimpedância está mostrando que você está 2 vezes o volume de gordura que deveria ter para o abdômen. Não é a cirurgia que ia ter. Ah, mas eu malho e não tenho resultado. Mas você não vai ter. Mas é muito complexo, é muito subjetivo. E a gente garantir isso daí, colocar como responsabilidade do fim, porque na cabeça dela, e em momento, e pelo contrário, foi justamente explicada a alimentação, mas na cabeça dela, ela teria aquele resultado dali, talvez HD, 3D, um resultado que ela imaginou que seria possível, mesmo a gente alertando, colocando em termo, explicando que ela não obteria. Aí só falar um pouquinho sobre a importância, né, da discussão dessa conversa aqui, justamente para poder fomentar esse tipo de discussão e, de repente, né, proporcionar essa mudança de posicionamento judicial, né, através dessas conversas, assim, e, enfim, do posicionamento contundente, com muita fundamentação, que a gente pode levar uma mudança, né, nos tribunais. Com certeza. Na verdade, esperamos que isso seja possível. Graças à iniciativa como a de vocês. Torço por isso. Inclusive, né, há um artigo que foi publicado, está disponibilizado no... Está de parabéns. Eu li está muito bem escrito, está de parabéns. Que é muito elucidativo, justamente que vai explicar bem isso para quem tiver mais curiosidade. Ler esse artigo está muito bom. Quem quiser ter acesso, está nos destaques do nosso perfil do Instagram. O endereço certinho lá. Pode clicar lá nos destaques, tem artigo, e lá tem um link, e aí tem o acesso na íntegra. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez. É muito pouco tempo para falar de muita coisa, muita responsabilidade desproporcional. Eu me ouso até falar isso, né? Porque é colocar uma carga desproporcional, desarrazoada sobre os ombros do profissional da saúde, especialmente o cirurgião plástico, também o anestesista, o radiologista, que também são enquadrados como de obrigação de fim, de resultado. Mas, assim, aqui que a gente está falando da cirurgia plástica, primeiro, né, como a gente falou, enquadrar como obrigação de resultado, primeiro, desconsidera o conceito de saúde, né, porque a jurisprudência até tem algumas citações que coloca como se fosse uma escolha fútil da pessoa que resolve fazer uma cirurgia plástica, estética. Então, assim, primeiro ponto é realmente desconsiderar o conceito de saúde. Segundo ponto, desconsidera a premissa básica, máxima da medicina, que aqui o médico não pode prever tudo, né? Existem fatores fisiológicos de cada organismo humano que são individualizados mesmo, não tem como o médico prever, né, todos eles, por mais cautela que ele tenha, mais que ele haja com técnica, até a melhor técnica para aquele caso, ele não tem como prever tudo. Existem também os deveres de cuidado do paciente. Então, assim, enquadrar a cirurgia plástica embelezadora como uma cirurgia de resultado, como eu falei, colocar uma sobrecarga desproporcional médica, sem considerar todas essas nuances que interferem para o resultado final, né? É desconsiderar tudo isso. E eu prezo, né, que a gente começou com esse artigo científico, foi o primeiro tema, porque realmente é revoltante, meio desproporcional, e a gente preza que o cirurgião plástico ele tenha
o mesmo enquadramento, né, que é dado para os demais profissionais da saúde. Que ele atua com todo zelo, com um meio, né, para alcance daquele resultado. E vai agir com toda a cautela para entregar aquele resultado, mas não tem qualquer procedimento cirúrgico de risco zero, como dizem, né? É impossível. O risco zero não há como garantir. Eu falo sempre que a gente tem baixo risco, médio risco e alto risco. A gente não tem paciente sem risco. Risco zero, né? Então é isso, é adotar todas as cautelas em relação à documentação, em relação ao dever de informação, ter muito cuidado quando for consultar o paciente e não prometer o impossível, não garantir aquele resultado, né? E documentar, não basta falar. Infelizmente, a gente não tem como garantir que vocês não serão acionados. Agora, podemos garantir que, adotando as medidas, né, de prevenção, vocês terão toda a documentação, né, para resguardá-los numa futura demanda, acaso ela realmente venha a acontecer. Com certeza. Alguma consideração final, doutor José Armando? Não, foi um imenso prazer, uma honra estar aqui, ser convidado logo no início para participar com vocês. Eu acho que foi muito, aprendi mais do que eu acredito que tenha contribuído. E é sempre bom a gente estar trocando essas ideias para entender que é fundamental o entendimento por parte do jurista, de quem vai cuidar de nossa parte, no direito, quando necessário, tem esse entendimento, claro, que a cirurgia tem limitações e que a gente precisa fazer a nossa parte. Justamente a prevenção, a documentação adequada, os termos adequados, para que numa possível demanda a gente tenha justamente todos os recursos para nos defendermos. É isso. Eu agradeço a presença de todos, em especial do Dr. José Armando. Foi brilhante, né, a exposição, mais essa live. Conteúdo de... Acho que travou, não foi? Foi. O conteúdo relevantíssimo, né? E vamos aí acompanhar a jurisprudência, vamos fazendo nossa parte, vocês fazem a de vocês também, em relação à prevenção.